o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, como é comum nos testemunhos da CCB, sentou-se na cadeira da cozinha, olhando fixamente para a pilha de contas sobre a mesa. O aluguel estava atrasado em 2 meses, a luz havia sido cortada na semana anterior, e o pouco que restava no armário eram alguns pacotes de macarrão e um saquinho de feijão. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que precedia as lágrimas que ela tentava esconder quando achava que ele não estava olhando. Marta, ele começou, com a voz rouca de tanto segurar o choro. Acho que dessa vez não tem jeito. Nem para passar o mês a gente tem. Ela parou, enxugou as mãos no pano de prato e se virou para ele. Os olhos vermelhos traíam o cansaço, mas havia algo mais ali, uma firmeza que ele não entendia de onde vinha. Carlos, a gente já passou por pior. Lembra quando o menino nasceu e você ficou 3 meses sem trabalho? Deus proveu. Sempre provê. Ela pousou a mão sobre a dele, que tremia levemente. Amanhã é dia de culto. A gente vai. Não falta. Ele queria acreditar. Queria desesperadamente. Mas as contas não mentiam. O salário do bico que arrumara como servente de pedreiro mal dava para o ônibus, e as dívidas só aumentavam. Naquela noite, enquanto deitava no colchão no chão, o sofá-cama tinha sido vendido para pagar parte da farmácia do filho mais novo, que estava com uma infecção respiratória. Carlos sentiu algo que há muito não sentia: raiva. Por que, senhor? Sussurrou no escuro com os punhos cerrados. A gente tenta fazer tudo certo. A gente vai à igreja, a gente oferta o pouco que tem. Por que parece que o senhor esqueceu da gente? Não houve resposta. Só o barulho do ventilador de parede, que ainda funcionava porque o fiador da casa, um irmão da congregação, tinha emprestado dinheiro para consertá-lo. Até isso era esmola. A oferta que não fazia sentido. Na manhã seguinte, Carlos acordou com um peso no peito que não era só fome. Era vergonha. Vergonha de olhar nos olhos dos irmãos, de sentar nos bancos da frente como sempre fazia, de ouvir os hinos de gratidão enquanto seu coração estava amargurado. Mas Marta já tinha arrumado as crianças, e a bolsa dela continha os últimos 20 reais, o suficiente para o ônibus de ida e volta. Vamos, Carlos. Não é hora de desistir. Ela não disse mais nada. Não precisava. No templo, enquanto os irmãos cantavam grande é o Senhor e digno de ser louvado, ele não conseguiu cantar. Suas mãos seguiam os gestos, mas sua mente estava nas contas, no aluguel, na humilhação de ter que pedir fiado no mercadinho da esquina. Quando chegou a hora da oferta, algo dentro dele se rebelou. Não tenho nada para dar, Marta. Nem pra gente comer a gente tem. Sussurrou irritado. Ela não discutiu. Só abriu a bolsa, tirou os 20 reais e colocou no prato. Tudo. Carlos sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dele. Marta, isso era para nossa volta. Deus sabe do que a gente precisa. Se a gente não confia nele agora, quando vai confiar? Ele queria gritar. Queria dizer que isso era loucura, que eles iam ter que voltar a pé, que as crianças iam passar fome. Mas algo naqueles olhos dela, aquela fé inabalável, o fez calar. E então o prato passou. O envelope que não era para eles, ou era? O culto terminou, e Carlos saiu do templo com o coração pesado. Não tinha como pagar a passagem de volta. Teriam que caminhar mais de 1 hora sob o sol quente com as crianças pequenas. Enquanto esperava Marta sair do banheiro das irmãs, ele se encostou em um pilar do pátio derrotado. Foi quando o irmão Joaquim, um dos cooperadores mais antigos da congregação, se aproximou. Carlos, meu irmão, tudo bem? Joaquim era um homem de poucas palavras, mas quando falava valia a pena ouvir. Não, irmão Joaquim. Tô difícil. A voz falhou. Não adiantava mentir. Joaquim assentiu, como se já soubesse. Tirou do bolso um envelope branco, simples, e o estendeu para Carlos. Isso aqui é para você. Não é meu, é do Senhor. Ele me mandou te dar. Carlos hesitou. Não era a primeira vez que recebiam ajuda, mas desta vez era diferente. Não era um prato de comida, não era um vale-transporte. Era um envelope selado. Com mãos trêmulas, ele abriu. Dentro, 5 notas de 100 reais e um bilhete. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Fique firme. Carlos não chorou. Não gritou. Só segurou o envelope contra o peito, fechou os olhos e pela primeira vez em semanas, sentiu paz. Como? Como o senhor soube? Conseguiu perguntar. Joaquim sorriu, um sorriso sábio, de quem já tinha visto Deus agir muitas vezes. Eu não sabia, irmão. Só ouvi o Espírito me dizer, dá isso pro Carlos. Obedeci.
Ele deu um tapinha no ombro de Carlos. Agora vai para casa, come com sua família, e não esquece de agradecer. A lição que veio com o pão. Aquela noite houve comida na mesa. Não era um banquete, só arroz, feijão, um pouco de carne moída e pão fresco. Marta tinha comprado com o que sobrou. Mas enquanto as crianças comiam, rindo e contando sobre o culto, Carlos observava. Observava a luz voltando aos olhos da esposa, o sorriso do filho mais velho, a maneira como a filha mais nova dobrava as mãos para agradecer antes de comer. E então ele entendeu. Não era sobre o dinheiro. Não era sobre a solução mágica. Era sobre confiar quando tudo dizia para desistir. Era sobre ofertar o último, não porque Deus precisava, mas porque eles precisavam aprender que ele era suficiente. Depois do jantar, Carlos pegou a Bíblia. Não era um homem de muitas palavras, mas naquela noite, ele leu em voz alta para a família, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Fechou a Bíblia e olhou para Marta. A gente estava carregando sozinho. Esqueceu que ele estava aqui o tempo todo. Ela sorriu. Não foi um sorriso de alívio, mas de vitória. Aprovação que virou bênção para outros. Os dias seguintes não foram fáceis. Carlos conseguiu um trabalho temporário em uma obra, mas o salário ainda era pouco. Porém, algo tinha mudado. Ele agora acordava mais cedo para orar, não só pedir. Participava dos cultos não por obrigação, mas por gratidão. E o mais importante, começou a servir. Primeiro, foi ajudando na limpeza do templo. Depois, passou a visitar irmãos doentes com o irmão Joaquim. Um dia, enquanto faziam uma visita a um casal idoso, o marido, seu Antônio, um irmão de muitos anos na congregação, perguntou: Carlos, você já pensou em ser cooperador? Ele quase riu. Cooperador? Ele, que há pouco tempo estava prestes a desistir de tudo. Eu, irmão, não tenho estudo, não tenho. Não é sobre o que você tem, filho. É sobre o que Deus pode fazer através de você. Seu Antônio segurou a mão de Carlos. Você já passou pelo fogo. Agora pode ajudar outros a não se queimarem. E assim, sem alarde, sem cursos, sem diplomas, Carlos começou a acompanhar novos irmãos. Primeiro, só ouvindo. Depois, compartilhando sua própria história, não como um herói, mas como um homem que quase caiu, mas foi sustentado. O jovem que quase se perdeu, e o abraço que o salvou. Um domingo à tarde, enquanto ajudava na distribuição de folhetos no bairro, Carlos avistou um jovem encostado em um poste, fumando. Algo nele chamou sua atenção. Não era a tatuagem no braço, nem a expressão de desdém. Era o vazio nos olhos. Ei, irmão, tudo bem? Carlos se aproximou com calma. Tô só esperando o ônibus. O jovem Lucas respondeu sem olhar. Ah, tá. Qual linha? Qualquer uma que me tire daqui. Dessa vez, ele olhou. E Carlos virou o que ele não queria ver. Lágrimas contidas, raiva, dor. Vem aqui, meu irmão. Carlos não perguntou. Só estendeu a mão. Lucas hesitou, mas acabou seguindo. Sentaram-se em um banco da praça e por 1 hora, o jovem desabafou. Brigas em casa, vícios, a sensação de que ninguém se importava. Quando terminou, estava exausto. Eu já tentei igreja. Não adianta. Ele acendeu outro cigarro. Carlos não julgou. Não falou de inferno, não citou versículos de memória. Só disse: eu também achei que não adiantava. Até o dia que um irmão me deu um envelope com dinheiro quando eu não tinha nem para voltar para casa. Tirou o mesmo envelope, agora guardado como lembrança do bolso. Deus não muda, Lucas. Ele só tá esperando você dar uma chance para ele te mostrar que tá aqui. Lucas não se converteu na hora. Não chorou, não joelhos no chão. Mas na semana seguinte, ele apareceu no culto. E na outra, aceitou o convite para um estudo bíblico. 3 meses depois, estava nas águas do batismo, com Carlos ao seu lado, segurando suas mãos como um pai. A cura que veio no tempo de Deus. Enquanto isso, Marta enfrentava sua própria batalha. Há meses, ela sentia uma dor persistente no abdômen. No início, achou que era estresse. Mas quando a dor piorou, o médico deu o diagnóstico: um tumor no ovário. É maligno. Precisamos operar rápido. A notícia abalou Carlos. Depois de tudo, agora isso? Mas Marta mais uma vez foi a rocha. A gente vai orar. E vai confiar. E assim fizeram. Todos os dias antes do café, depois do jantar, eles oravam. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas. Eram clamores. Às vezes, só lágrimas. A igreja se uniu. As irmãs faziam jejuns, os cooperadores oravam em círculo após os cultos. E então, na véspera da cirurgia, o médico ligou. Fizemos novos exames. O tumor encolheu. Não é mais necessário remover o ovário. Vamos só retirar o cisto benigno que sobrou. Carlos caiu de joelhos.
Não no templo, não em um culto. No meio da sala de casa com Marta ao seu lado, ele chorou como nunca. Deus é fiel. O reencontro com a gratidão. Hoje, 5 anos depois, Carlos é cooperador ativo. Não prega sermões, não tem cargos de destaque. Mas toda terça-feira, ele visita o mesmo posto de saúde onde Marta foi diagnosticada, levando folhetos, palavras de ânimo e, quando pode, um pouco de comida para quem está esperando atendimento. Lucas, o jovem que ele encontrou na praça, hoje é batizado, casou-se na igreja e ajuda na escola dominical. E o envelope? Este está guardado na Bíblia de Carlos, como um lembrete de que Deus não precisa de muito para fazer milagres. Só precisa de um coração disposto a confiar. A mensagem que fica e o convite que se repete. Se você está lendo isso e pensa, mas a minha prova é maior, a minha dor é pior, ouça isto. Deus não prometeu que a vida seria fácil. Prometeu que não estaríamos sozinhos. Carlos quase desistiu. Marta quase perdeu a esperança. Lucas quase se afogou no mundo. Mas Deus estava lá. Não com trovões, não com vozes do céu. Com um envelope. Com um abraço. Com uma cirurgia que deu certo. E se ele fez por eles, pode fazer por você. Fique firme. Não olhe para as ondas. Olhe para aquele que caminha sobre elas. Glória a Deus. Amém. A jornada que não acabou. O que veio depois da cura. O silêncio depois da vitória e a prova que ninguém esperava. Carlos e Marta celebraram. Os irmãos da igreja os abraçaram. Os cooperadores oraram com eles, e até o médico, surpreso com a regressão do tumor, comentou: "Isso não é comum. Algo diferente aconteceu aqui." Mas o que ninguém sabia é que 3 meses depois da cirurgia, uma nova sombra apareceu. Não era um tumor, era o desemprego. A empresa onde Carlos trabalhava há 10 anos anunciou demissões em massa. Ele foi um dos primeiros a ser chamado. Reestruturação, disseram. Cortes necessários. Naquele dia, ao sair do escritório com uma caixa de papelão nas mãos, ele sentiu o mesmo aperto no peito que teve quando ouviu o diagnóstico de Marta. "Senhor, de novo!" Sussurrou no carro, a caminho de casa. Marta estava na cozinha quando ele entrou. Olhou para a caixa, depois para o rosto dele e não precisou perguntar. "Vamos orar." Foi tudo o que ela disse. E oraram. Não com palavras bonitas, não com clamores altos. Só com lágrimas e um ajuda-nos que saía do fundo da alma. 2. O jejum que quebrou o coração, e a resposta que veio do lixo. Naquela semana, o cooperador responsável pelo distrito os visitou. Não trouxe dinheiro, não prometeu emprego. Só deixou um versículo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Carlos guardou o papel no bolso. Mas naquela noite, enquanto Marta dormia, ele pegou a caixa de demissão, olhou para as contas sobre a mesa e pela primeira vez em anos duvidou. Será que a gente errou em algo? Será que Deus se esqueceu? No dia seguinte, ele foi ao culto de jejum. Não com fome de comida, mas com fome de uma resposta. Enquanto os irmãos oravam, ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Até que um irmão mais velho, que nunca havia falado com ele, se aproximou. "Irmão, o Senhor me mandou te dizer uma coisa. Olhe no que os outros jogam fora." Carlos não entendeu. Mas naquela tarde, enquanto caminhava pela rua, viu um homem jogando uma pilha de revistas velhas no lixo. Uma delas tinha um anúncio: "Precisa-se de vendedor autônomo. Sem experiência necessária. Treinamento gratuito." Era uma empresa de produtos naturais. Nada glamuroso. Nada que pagasse um salário alto. Mas era uma porta aberta. Ele ligou. No mesmo dia foi chamado para uma entrevista. Uma semana depois, estava treinando. Deus, o Senhor é sutil, pensou, enquanto preenchia os papéis. 3. O primeiro salário e a lição que veio com ele. O trabalho não era fácil. Carlos saía cedo, voltava tarde, e às vezes as vendas não vinham. Mas no final do primeiro mês, ele recebeu o suficiente para pagar o aluguel e as contas básicas. Não sobrou quase nada, mas sobrou gratidão. Naquela noite, enquanto Marta contava o dinheiro sobre a mesa, Carlos pegou o envelope que ainda guardava na Bíblia, aquele mesmo que havia salvado eles anos antes, e colocou ao lado das notas. "Olha só, Marta. Deus não muda." Na primeira vez, ele usou um envelope. Agora, usou um anúncio no lixo. Mas é o mesmo Deus. Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. E a gente ainda duvidou. Naquele momento, Carlos entendeu algo que mudaria tudo. Deus não nos dá só o que a gente pede. Ele nos dá o que a gente precisa para crescer. E eles precisavam aprender a confiar além do visível. 4. O encontro com o passado e a reconciliação que ninguém esperava.
2 meses depois, enquanto fazia visitas para vender os produtos, Carlos bateu à porta de um sobrado simples. Quando a porta abriu, ele reconheceu aquele rosto imediatamente. Era seu pai. Anos antes, Carlos havia se afastado da família depois de uma briga feia. Seu pai, alcoólatra, havia gasto todo o dinheiro que ele havia juntado para comprar um carro. Na época, Carlos jurou nunca mais falar com ele. Mas ali estava ele, mais velho, mais frágil, com olhos cansados. Carlos, o homem engoliu em seco. Eu não sabia que você estava na cidade. Por um segundo, Carlos pensou em virar as costas. Mas então se lembrou de Lucas, o jovem que ele havia encontrado na praça. Lembrou de como Deus o havia perdoado quando ele menos merecia. Pai, eu vim aqui trabalhar. Mas se o Senhor quiser, a gente pode conversar. Aqueles minutos na porta da casa do pai foram os mais difíceis da vida de Carlos. Mas também os mais libertadores. Seu pai chorou. Pediu perdão. Contou que havia parado de beber havia 3 anos, depois que uma irmã da CCB começou a visitá-lo. Ela me falou de Jesus. Eu não entendi tudo, mas eu queria mudar. Carlos não soube o que dizer. Só abraçou o homem que por tanto tempo havia sido uma ferida aberta em sua vida. Eu também preciso do Senhor, pai. Todo dia. 5. A decisão que mudou tudo, e o chamado que veio em silêncio. Com o tempo, as vendas de Carlos melhoraram. Ele até conseguiu contratar Marta para ajudar com a parte administrativa. Mas uma noite, enquanto oravam, ele sentiu algo diferente. Não era uma voz. Não era uma visão. Era uma certeza. Marta, acho que Deus está me chamando para algo maior. Ela olhou para ele sem entender. Que algo maior? Não sei. Mas sinto que não é só vender produtos. É ajudar pessoas. Como a irmã que visitou meu pai. Como a gente foi ajudado. No domingo seguinte, depois do culto, Carlos procurou o cooperador responsável e falou: Irmão, eu quero servir mais. Não sei como, não sei onde. Mas quero estar disponível. O cooperador sorriu. Já tem um lugar. A gente precisa de alguém para visitar os doentes no hospital. Tem muitos irmãos internados, e poucos para orar com eles. Você topa? Carlos não hesitou. Topo. E assim, sem alarde, sem títulos, ele começou a levar esperança onde o desespero morava. 6. O hospital, o homem sem nome, e o milagre que ninguém vou ver. O primeiro dia no hospital foi difícil. Carlos não sabia o que dizer, como orar, como consolar. Até que entrou em um quarto onde um homem magro e pálido estava deitado, olhando para o teto. Boa tarde, irmão. Eu sou da congregação cristã. Posso orar com o senhor? O homem virou o rosto. Não adianta. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Carlos puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Eu já ouvi isso antes. Minha esposa teve um tumor. Disseram que ia perder um órgão. Hoje ela está curada. O homem o olhou desconfiado. Sortudo. Não foi sorte. Foi Deus. Silêncio. O senhor acredita em Deus? Carlos perguntou. Se ele existe, por que eu estou aqui? Carlos não teve uma resposta pronta. Só pegou a mão do homem e orou. Senhor, eu não sei por que este irmão está passando por isso. Mas o Senhor sabe. Dá força a ele. E se for da tua vontade, cura-o. Em nome de Jesus. Quando terminou, o homem ainda estava com os olhos fechados. Mas uma lágrima escorria pelo seu rosto. Ninguém nunca orou por mim assim. Carlos voltou todas as semanas. Às vezes, o homem falava. Às vezes, só ficava em silêncio. Até que um dia, 3 meses depois, Carlos chegou ao quarto e ele não estava mais lá. Correu para a enfermaria com o coração na mão. O senhor do quarto 212, o que aconteceu com ele? A enfermeira sorriu. Ele teve alta. Os exames melhoraram. Os médicos não entenderam, mas ele está indo para casa. Carlos não disse nada. Só agradeceu a Deus em silêncio. Porque milagres, às vezes, não são barulhentos. São só Deus agindo. 7. A carta que chegou sem remetente, e a confirmação que veio do céu. 1 ano depois, Carlos recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia um bilhete e um cheque. Irmão Carlos, eu era o homem do hospital. O Senhor não me conhece, mas Deus usou o Senhor para me salvar. Não só do câncer, mas da minha amargura. Este dinheiro é para ajudar no que precisar. Não é muito, mas é com gratidão. Que Deus abençoe você e sua família. Um irmão em Cristo. Marta leu a carta e chorou. Deus é tão bom. Ele sempre repõe. Carlos guardou o cheque. Não porque precisava do dinheiro, mas porque aquilo era uma prova. Prova de que fidelidade em coisas pequenas leva a bênçãos que a gente nem imagina. 8. O culto de ação de graças e a surpresa que ninguém esperava. No culto de ação de graças daquele ano,
Carlos foi chamado para dar um testemunho. Ele subiu ao púlpito nervoso com as mãos trêmulas. Irmãos, eu não sou ninguém especial. Sou só um homem que já duvidou, já teve medo, já quis desistir. Mas Deus nunca desistiu de mim. Ele contou tudo. A demissão. O anúncio no lixo. O pai. O homem no hospital. A carta. E quando terminou, o templo inteiro estava em silêncio. Até que um jovem no fundo se levantou. Era Lucas. Irmão Carlos, o Senhor mudou minha vida. E hoje eu quero servir também. Me inscrevi para ser cooperador. O templo explodiu em glórias a Deus. Porque a obra de Deus não é só individual, é geracional. 9. A lição final, e o convite que nunca cessa. Hoje Carlos ainda visita o hospital. Ainda ajuda Marta com as vendas. Ainda ora com seu pai, que agora frequenta os cultos. Ele não é rico, não é famoso, não tem um ministério grandioso, mas ele tem uma certeza que ninguém pode tirar. Deus não precisa de muito para fazer muito. Só precisa de um coração disposto a obedecer. E se você está lendo isso hoje, talvez esteja pensando: mas a minha situação é pior, minha dor é maior, minha fé é pequena. Se for assim, ouça isto. Deus não olha para o tamanho da sua fé, Ele olha para o tamanho do seu coração. Carlos quase desistiu. Marta quase perdeu a esperança. Lucas quase se afogou no mundo. Mas Deus estava lá. Não com trovões. Não com sinais no céu. Com um envelope. Com um anúncio no lixo. Com uma irmã que visitou um homem quebrado. Com um cheque sem remetente. Ele está fazendo o mesmo por você. Só não desista. Fique firme, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Glória a Deus. Amém.